Fala galera, tudo tranquilo? Bem-vindos a mais uma videoaula do WR Kids Channel. A videoaula de hoje é para atender diversos pedidos que eu tive. O pessoal comentou e o pessoal pediu a análise de Ripple em fontes de alimentação. É exatamente o que vamos fazer na videoaula de hoje. Então o conteúdo de hoje é bastante relevante, pois o correto funcionamento dos dispositivos eletrônicos que projetamos depende de uma boa fonte de alimentação. Isso já não é novidade. Então vamos aprender como calcular o fator de Ripple de uma fonte e, é claro, a tensão de Ripple, que é muito importante conhecermos isso para determinados circuitos. Por exemplo, circuitos amplificadores, transmissores, circuitos de radiofrequência em geral são muito suscetíveis a ruídos da rede elétrica. E sabemos que os 60 Hz ou 50 Hz em alguns países da rede podem incomodar bastante, causando então ondulações. Essas ondulações podem ser provenientes de ruídos dos componentes eletrônicos, uma blindagem ruim, ou pode ser problema de tensão de Ripple. Então, muitas vezes, a vilã é a própria fonte de alimentação. Vamos aprender a calcular a tensão de Ripple e o fator de Ripple. Então, let's get started! Esse primeiro circuito aqui é um exemplo bem simples. Temos uma fonte de tensão com 60 Hz, um transformador, o transformador que pode rebaixar para alguma tensão. Vamos supor uns 220 ou 127 volts para 9 volts, por exemplo, e um diodo que é responsável pela retificação em meia onda. Quando temos esta configuração aqui, muitos já sabem que a retificação da fonte é de meia onda e o capacitor tem a função de filtragem e a carga representa o que estamos alimentando com a fonte de alimentação. Então, a tensão de Ripple é a ondulação que surge pela insuficiência da capacitância na saída da fonte, que corresponde à frequência de entrada do nosso circuito. Então, 60 Hz aqui, para uma retificação de meia onda, vamos ter 60 Hz de ondulação na saída, se o capacitor não for bem dimensionado. O Ripple é difícil de ser corrigido, mas pode ser reduzido a alguns milivolts se dimensionarmos o capacitor corretamente, e também, é claro, depende do consumo da carga que estamos alimentando. Esse segundo caso aqui é uma retificação em onda completa, em ponte. Também temos a retificação em onda completa com diodos comuns. Aí o transformador tem aquele center tape para o terra e dois diodos nos extremos aqui. As mesmas características de uma retificação em ponte se aplicam à retificação em onda completa com dois diodos convencionalmente. Então, se temos 60 Hz na entrada do circuito, teremos tipicamente uma ondulação de 120 Hz na saída. Novamente, se o capacitor não estiver bem dimensionado, esta ondulação será maior, consequentemente a tensão de Ripple será maior. E o ruído em nossos circuitos, especialmente se for um amplificador de áudio, será, obviamente, maior. Então, este gráfico resume bem o que é o Ripple. Afinal de contas, se não utilizarmos um capacitor na filtragem da saída de nossa fonte, ela terá um Ripple máximo. Então, quem já fez o teste com osciloscópio, percebe os semiciclos positivos depois da retificação, como estamos vendo aqui. O processo de carga e descarga do capacitor elimina este problema, então teremos a carga e a descarga, e a conservação de energia no capacitor fornece uma tensão DC mais estável. Por isso que a tensão de Ripple é inversamente proporcional à capacitância de filtragem. Logo, temos assinalado aqui a descarga e a carga do capacitor. E é a isso que se caracteriza a ondulação que conhecemos como o Ripple. E Ripple, traduzindo para o português, é a ondulação. Vamos aprender a calcular a tensão de Ripple. Sabendo calcular a tensão de Ripple, podemos dimensionar o capacitor da melhor forma possível para a nossa fonte de alimentação. Em geral, se temos um consumo da ordem de 1 ou 2 amperes, utilizamos capacitores de 1000 ou 2000 microfarad.
É uma regra de projeto que muitos adotam. Para cada ampere consumido pela carga, são 1000 microfarad de filtragem, de capacitância para o capacitor do filtro. Vamos calcular então, temos um exemplo bem simples. 60 Hz, 220 volts, o transformador aqui rebaixa para 12. Temos uma retificação em ponte, um capacitor de 470 microfarad e um resistor de carga de 150 ohms. A tensão RMS será, portanto, 12 volts. E a equação que calcula a tensão de Ripple é a corrente vezes a variação do tempo dividido pela capacitância do capacitor. Então, pela equação, já consegue-se ver que a tensão de Ripple é inversamente proporcional à capacitância, visto que quanto maior essa capacitância, menor será a tensão. Precisamos a priori calcular a corrente, então temos 12 volts em cima de 150 ohms. Conhecemos a queda de tensão no resistor, conhecemos a resistência. Por tabela, conhecemos a corrente. A nossa famosa lei de Ohm. Então, tensão sobre a resistência. Isso é igual a 12 dividido por 150. Então, 12 dividido por 150, 0,08 amperes. Temos a corrente, precisamos do ΔT. O ΔT, na verdade, é o período. Então, se sabemos da teoria que para uma retificação em ponte, na saída temos o dobro da frequência de entrada, e a entrada é 60 Hz, temos 120 Hz na saída. E como conhecemos também, a frequência é inversamente proporcional ao período. Significa que o período é inversamente proporcional à frequência. Então, temos 1 dividido por 120. Resolvendo isso, 1 dividido por 120, 0,00833 segundos. Temos a corrente, temos o período e temos a capacitância. Com isso, temos a tensão de Ripple. Então, é bem simples de se determinar ela teoricamente. Então, a tensão de Ripple será igual à corrente, que é 0,08 amperes, vezes 8,33 milissegundos, ou 0,00833 segundos, dividido por 470 microfarad. Isso resulta, então, 0,08 vezes 8,33 mili, dividido por 470 micro. 1,4178 volts. Então, este circuito causará uma ondulação de 1,4178 volts para uma carga de 150 ohms. Obviamente, seria interessante, então, aumentar esta capacitância para deixar a tensão de Ripple o menor possível. Então, o fator de Ripple é a razão entre a tensão RMS pela tensão média do circuito, da saída do circuito. Estamos representando, então, neste gráfico aqui, as grandezas que envolvem o cálculo do fator de Ripple. Então, o fator de Ripple, que é representado pela letra grega gama, é igual à razão entre a tensão RMS dividido pela tensão DC média. Vezes 100 para termos em percentual. Tensão RMS já conhecemos, é 12 volts. A tensão DC média é a média entre a tensão de pico máximo com a tensão mínima. Conhecendo a tensão de Ripple e conhecendo a tensão de pico máximo, eu calculo a tensão de pico mínima.
Então, a tensão de pico máximo é igual à tensão RMS vezes raiz de 2. Tensão RMS é 12 volts, vezes raiz de 2, 16,97 volts. E a tensão de pico mínimo é igual à tensão de pico máximo menos a tensão de ripple. 16,97 menos 1,4178 de tensão de ripple, vamos ver quanto que dá. 16,97 menos 1,4178, 15,5522 volts. Com isso, calculamos, então, a tensão DC média, que é igual à média entre as duas. Vamos colocar direto aqui que a média aritmética simples será o 16,97 mais 15,5522 dividido por 2. 16,97 mais 15,5522 dividido por 2, 16,2611 volts. Temos tudo o que precisamos para calcular o fator de ripple. Então, o fator de ripple gama vai ser igual à tensão RMS, que é 12, dividido por 16,2611 vezes 100, para termos em percentual. 12 dividido por 16,2611 vezes 100. 73,79%. Então, aí está. Com isso, calculamos a tensão de ripple e o fator de ripple. São equações bem simples, não há muita complicação. E para fazer o projeto de uma fonte utilizando um capacitor bem dimensionado, é só arbitrar alguns valores, ver qual a potência consumida pela carga e aí determinar qual o menor capacitor para utilizar em determinada aplicação. Então, vamos medir agora a tensão de ripple pelo simulador. Estou aqui no Multisim, já montei o circuito. Já utilizei diretamente uma saída aqui, não utilizei o transformador. Vamos colocar direto a senoide de 12 volts RMS com 60 Hz, passando pela ponte retificadora e um capacitor de 470 microfarad de filtro e a carga de 150 ohms. O canal A do osciloscópio está ligado aos 12 volts RMS aqui antes da ponte e o canal B está ligado na nossa saída em cima da carga. Vamos dar um play para simular. Duplo clique no osciloscópio e aí estão as formas de onda que queremos. Vamos pausar. Vamos tirar o canal 1 daqui e vamos ver. Tirando o canal 1, vamos ver então a frequência inicialmente. Então, vamos com os cursores aqui, temos então vejam o período 8,3 milissegundos, então temos os 120 Hz de frequência como a teoria previu. No canal B vamos medir a tensão, então vamos com o cursor aqui. O cursor 1 temos aqui uma tensão de 15,08 volts para 13,76 volts. Então, vamos fazer a diferença das duas. E é exatamente isso que faremos na prática para medir a tensão de ripple.
Então, 15,08 menos 13,76. 1,32 volts. Então, como podem ver, está bem coerente com o cálculo que realizamos, que deu 1,40 e poucos volts de tensão de Ripple. Este aqui é o setup que iremos utilizar lá no laboratório para medir o Ripple na prática. Vamos ligar um transformador nos 220 volts da rede, 60 Hz. Ele vai abaixar a tensão para 12 volts e vamos entrar numa ponte retificadora com 4 diodos 1N4007, ligados primeiro a um capacitor de 470 microfarad e com uma carga de 22 ohms por uns 5 watts. Vamos medir a tensão de Ripple que isso dará no osciloscópio digital. Em seguida, vamos trocar o capacitor para 1000 microfarad e observar na prática se a nossa tensão de Ripple realmente vai abaixar. Vejam que estamos utilizando uma carga de altíssimo consumo para verificarmos bem esta tensão de Ripple. Deve dar um valor da ordem de alguns volts. Então você já sabe qual é o próximo passo, vamos comprovar isso na prática. Venha comigo! Então o setup que estamos utilizando para medir o Ripple é esta simples fonte de alimentação que vocês estão vendo aqui. Temos o transformador, que vamos alimentá-lo com os 220 volts da rede elétrica, e ele rebaixa para 12 volts, e entramos com os 12 volts alternados neste retificador em ponte aqui com 4 diodos 1N4007, o retificador de onda completa. Temos o capacitor de 470 microfarad para a filtragem da saída e um resistor de 22 ohms por 5 watts para podermos visualizar o Ripple então na tela, colocando uma carga que demanda uma potência elevada desta fonte. Vamos então observar as formas de onda no osciloscópio e verificar qual o nível de tensão de Ripple que esta simples fonte produz. Então estamos com o canal 1 do osciloscópio ligado à saída do circuito, bem em cima da carga de 22 ohms, e vamos fazer o seguinte, vamos ligar o circuito na tomada, pressionar Stop no osciloscópio e aí fazer as medidas que queremos, porque a carga vai esquentar e se deixarmos muito tempo ligada, ela pode até queimar. Então vamos conectar o circuito na tomada. Circuito conectado na tomada, agora viemos em Stop no osciloscópio e podemos já remover. Desligamos o circuito, vamos efetuar as medidas. Primeiramente vamos dar uma olhada na frequência, vamos ver se é 120 Hz, pois estamos utilizando uma retificação em ponte de onda completa, então deve ser o dobro dos 60 Hz da rede elétrica. Então, observando, temos 119,5 Hz, está coerente, 120 Hz aproximadamente. E para medir o Ripple, vamos entrar com os cursores do osciloscópio, pressionando aqui, vamos pegar os cursores de amplitude, e o do canal 1 viemos aqui no início da ondulação, e o canal 2 viemos no fim. E percebam que ele está dando um ΔV de 6,2 volts. Então o Ripple desta fonte, que idealmente tem que ter 12 volts nominais, é de 6,2 volts, está bem acentuado, então o ideal é colocar um capacitor um pouco maior do que os 470 microfarad que colocamos. Então vejam a nossa ondulação bem característica aqui, temos o Ripple. Vamos dar um Run no osciloscópio. Vamos ligar o circuito novamente. E vamos remover a carga. Então, removendo a carga, vemos que a nossa tensão está bem estabilizada. Temos um máximo de 17 volts. Vamos dar uma conferida na tensão RMS. RMS de 16,9, é normal que os capacitores elevem um pouco a tensão. Aqui está o nível DC da nossa fonte retificada então.
Agora vamos medir o ripple com o capacitor de 1000 microfarad na saída para observar a ondulação e ver quanto de tensão de ripple teremos. Então vamos ligar o circuito agora com o capacitor de 1000 microfarad na saída. Circuito ligado, já podemos ver que a amplitude está menor, vamos dar um stop aqui. Desligando o circuito agora e vamos medir. Frequência de 120 Hz, como previsto, tensão máxima de 14 volts. Vamos pegar o cursor. Amplitude, então, vamos movimentar aqui o canal 1 até amplitude baixa aqui e o canal 2 aqui em cima. E vejam que agora temos 3.4 volts de tensão de ripple. Isso prova, então, que quanto maior a capacitância, menor a tensão de ripple. Em outras palavras, a tensão de ripple é inversamente proporcional à capacitância do circuito retificador. Aí está, então, a análise e a medida que vocês podem fazer em seus laboratórios, testando com osciloscópio e testando diferentes valores de capacitância em suas fontes, sempre conectando uma carga à saída. Essa análise é bem interessante, inclusive em fontes de alimentação de circuitos microcontrolados. É importante que a fonte apresente um nível DC adequado para que não hajam problemas nos microcontroladores. Então, agora de volta ao computador, vamos colocar aqui uma carga de 22 ohms. E vamos medir o ripple novamente para ver se fecha mais ou menos com a prática. Vamos pegar com 470 microfarad, dando um play para simular. Vejam que o ripple está bem mais acentuado, pois a carga é bem menor, o consumo é bem maior. Então, vindo com o cursor 1 aqui, temos 8.8 volts. E 14.7 volts de máximo. Então, 14,7 menos 8,8, 5,9 volts. Está bem próximo dos 6 e alguma coisa que medimos no laboratório. Vamos agora colocar um capacitor de 1000 microfarad e fazer a simulação novamente. Vamos dar um play. E percebam que baixou um pouco o nosso ripple. Vamos medir quanto que ficou. Vamos verificar a medida. Então, cursor 1 temos 11,2, 11,23 e o 2 temos 14,7. 14,7 menos 11,23... 3,47 volts também está próximo dos 3 volts e pouco que medimos no laboratório. Como podem ver, também a simulação fechou com a nossa análise prática da fonte de alimentação com uma ponte retificadora de diodos. Então essa foi mais uma videoaula, espero que tenha sanado a dúvida de muitos que me pediram como calcular o ripple de fontes de alimentação e aí está, é muito importante aquele feedback de vocês. Se tem sugestões, mandem e-mails para nós ou deixe o seu comentário aí no YouTube com sugestões de videoaulas, fast lessons, da série Robots e muito mais. Que à medida do possível vamos atendendo todo mundo. Se ainda restaram dúvidas da aula de hoje, não esqueça de deixar aquele Save Our Souls. Comente aí embaixo que iremos atendê-los. Curta a nossa página no Facebook para acompanhar nossas fotos, facebook.com/wrkids. Se inscreva em nosso canal para concorrer a prêmios, afinal a promoção 13 está no ar. Clique e se inscreva para não perder nenhuma promoção e não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por assistir, compartilhe este vídeo com todo mundo. Vou ficando por aqui, aquele abraço e até a próxima!
Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKids. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkids@wrkids.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kids. Robótica sem obstáculos.